Você está na New Trade TV. Nós estamos hoje na Feira Brasil Alimenta, em Bento Gonçalves, e recebemos Leia Lagares, coordenadora de fruticultura e vitivinicultura do Sebrae. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre a parceria do Sebrae com a Feira Brasil Alimenta e, claro, também um pouco sobre capacitação, que é a especialidade do Sebrae. Bom, boa tarde, Leia, tudo bem? Tudo bem. Então vamos conversar um pouquinho sobre a parceria de vocês, da Feira da Brasil Alimenta com o Sebrae. Você pode conversar um pouco por que se deu essa parceria? Veja o seguinte, esse ano o Sebrae, cada ano nós definimos alguns focos de atuação que sejam mais relevantes. Esse ano a gente está falando de sustentabilidade, de inovação em especial. E dentro dessa linha da inovação e da tecnologia, a Brasil Alimenta, ela vem contribuir muito com isso, uma vez que ela aproxima é uma feira inversa, né? Porque geralmente nós levamos os produtores ou os empresários para as feiras para que eles comercializem os seus produtos. Aqui não, aqui ele vem para adquirir tecnologia e verificar como é que ele pode usar essa tecnologia nos seus produtos ou nos seus processos no dia a dia da tua empresa. E assim o Sebrae está fazendo com que a informação e a tecnologia venha até os empresários. Por isso a parceria. Certo. Eu gostaria um pouco de que você conversasse sobre a capacitação dos pequenos microempresários dentro do setor da fruticultura e da vitivinicultura. Os empresários hoje eles procuram o Sebrae para buscar melhor capacitação. Eu gostaria de que você conversasse um pouquinho sobre como esse processo se dá. Procura o Sebrae auxilia ele de maneira específica. Pode contar um pouquinho como é que é esse processo para a gente? Nós temos duas formas de atuação. Uma é onde os empresários, produtores e empresários de micro e pequeno porte, eles demandam o Sebrae, né, já estão organizados ou em processo de organização, e eles demandam o Sebrae sobre as suas necessidades. Diante dessa situação, senta-se e elabora-se um projeto em cima das necessidades daquele grupo. Tá? Essas necessidades elas podem ser tanto do ponto de vista gerencial, tecnológico, de processo de produto, de desenvolvimento de novos produtos, de comercialização. E aí você tem ao longo da cadeia, e a gente sempre busca trabalhar ao longo de uma cadeia produtiva. Então, para que você não tenha ações estanques e desconectadas. Então, o Sebrae, isso se dá nos Sebraes estaduais, reunindo esse grupo de produtores e empresários, elabora-se um projeto em cima das necessidades daquele grupo. Eu posso ter dois grupos aqui no própria Serra Gaúcha com necessidades completamente distintas. Dois grupos de produtores de uva, por exemplo, e com necessidades distintas, serão dois projetos distintos. Por quê? O projeto ele é quase que personalizado. Então é para aquele grupo. E podem ser também projetos onde o Sebrae fomenta. Digamos que seja uma atividade que ainda não esteja sendo desenvolvida naquela comunidade ou naquele território, e que seja uma inovação ou que seja uma área nova, né? O Sebrae pode sim fomentar. Em todas as situações, o Sebrae entra como um dos parceiros, ele não é o único parceiro, e os próprios produtores e empresários, eles também têm as contrapartidas no projeto. Essas contrapartidas elas podem ser econômicas e financeiras. Elas devem ser econômicas e financeiras. Tá? Então, se os custos, tá, de uns treinamentos, e que não são só treinamentos que o Sebrae faz, não são só capacitações, mas toda a organização também de um processo, de um grupo de produtores ou de empresas, como é o que a gente está fazendo aqui também, de trazer tecnologia, aproximar essa tecnologia aos empresários, que também nós fazemos isso. E sempre, no máximo, numa relação de 50-50. 50% do recurso e estabelecido, tem uma contratualização, que resultados esse grupo de empresas
ou de produtores quer alcançar, e em cima desses resultados você começa a construir para trás que ferramentas você precisa, que capacitações você precisa, tá? E mercado, digamos, as empresas se constituem para comercializar, sim, claro, ter lucros, né? Então, essa aproximação com compras governamentais ou nas próprias feiras, as rodadas de negócio, onde o Sebrae traz compradores e vendedores. Sim. Então, a oferta e a demanda se encontram e fazem negócios. Você pode por gentileza, dar um exemplo de alguma da cadeia ou de fruticultura ou de vitivinicultura que o Sebrae tenha, digamos assim, interferido de maneira positiva e que tenha tido sucesso? Sim. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho aqui na região do Rio Grande do Sul, mas também em 7 outros estados com a cadeia da vitivinicultura. Nós desenvolvemos, junto com o Ibravin, a Embrapa e o Senai, um programa de alimentos seguros ao longo da cadeia produtiva. Então você tem desde as boas práticas agrícolas, as boas práticas de transporte, de elaboração do vinho e até ao consumidor. Por que disso? Nós precisamos de alimentos seguros. Então, e vinho é alimento. Então, como você fazer com que esse alimento seja bem elaborado, tá, com o menor custo possível, com a maior rentabilidade, com a maior segurança possível. Então, todos esses trabalhos nós estamos desenvolvendo junto com a expertise da Embrapa, o Vivim, tá? A parte do Sebrae, a parte que compete também ao Ibravin e o Senai, e elaborando todos os manuais, são 10 manuais que estão sendo implementados pelos produtores e pelas vinícolas. Tá? Esse é um dos trabalhos. Um outro, também dentro desse convênio, estão sendo desenvolvidas cartilhas de uma melhor forma de comunicação. Porque quando você fala em marketing, para a micro e pequena empresa parece que soa distante e está se desmistificando como é que você elabora um manual, tá, que você pode aplicar na tua empresa sem dizer para ela que você está fazendo marketing, e desmistificando isso, mostrando que ela, com uma apresentação melhor, com uma rotulagem melhor, com uma comunicação com o cliente, ela pode ter uma agregação de valor. Isso também está sendo feito na cadeia do açaí e de vários outros produtos do Sebrae. E hoje, o microempreendedor, ele percebe a importância dessa capacitação, dessa comunicação, ou o Sebrae ainda precisa trabalhar fortemente para convencê-lo de que existe essa necessidade? Bom, eu costumo dizer que esse é do comportamento humano. Alguém paga para ver dar certo, alguém paga para ver dar errado e alguém fica em cima do muro. Sim. E com os empresários também é a mesma coisa. Mas o que nós temos trabalhado? Grupos de referência. Porque no momento que... o exemplo positivo. No momento que você vê o teu colega, que também é empresário, que é produtor, fazendo e dando certo, ele também vai querer fazer. Tá? Então, e os empresários ou os produtores que também não querem implementar, eles são retirados dos processos, dos projetos. Sim. Porque há um comprometimento no início do projeto de um resultado que os empresários querem alcançar. Se o Sebrae e os diferentes parceiros fazem a sua parte e os empresários não, então eles não querem, o pacto está quebrado. Então eles não fazem parte do processo. Mas hoje, cada vez mais, os empresários estão muito conscientes da necessidade deles estarem sempre à frente, porque cada vez mais a competitividade é acirrada. E se ele vê alguém fazendo algo bom, ele quer fazer também. E um dos pontos que a gente mais discute é a questão da gestão. Porque as tecnologias estão, por exemplo, nessa feira, estão aqui disponíveis. Mas se ele comprar a tecnologia errada ou no preço inadequado, num tamanho inadequado para a empresa dele, ele está fazendo um mau negócio. Então, para gerenciar uma empresa,
Inclusive, comprar tecnologia faz parte da gestão. Tá? Não é só saber comprar bem, vender bem o produto dele. Não, a tecnologia também. E você que tem esse contato mais direto com esses empresários, você percebe que eles sabem que existe essa necessidade da tecnologia, de comprar tecnologia, muitas vezes pagar o preço, né, de determinada tecnologia para o negócio deles? Eles têm consciência, às vezes ele não tem recurso na hora, né? Mas no decorrer do processo, e é muito interessante também, porque é o seguinte, você vai mostrando e vai apresentando, fazendo com que eles tenham resultados paulatinos. Então, se tem um projeto de 3 anos, ele não vai ter o resultado só no final do 3º ano. Ao longo do projeto, ele vai alcançando resultados. E com isso ele vai vendo que se ele implementa tecnologia, se ele inova, se ele faz uma boa gestão, ele reduz custos, ele alcança novos mercados, conquista novos clientes e coloca o seu produto em um posicionamento diferenciado, tá? Ele continua investindo. Então, é o ver para crer também, tá? Mas é preciso que ele tenha resultado e todos nós somos assim. A gente investe em função de algum resultado que você quer alcançar. E em termos de capacitação, tanto dos funcionários, mas também dos processos de gestão das empresas que você conhece mais, que são de fruticultura e vitivinicultura, existe uma diferença nesses termos de capacitação de anos atrás para hoje em dia? Bastante. E qual é essa diferença? Primeiro, eu acho que o número de horas, os resultados, eles são muito mais, ao invés de um treinamento só em sala de aula, tem também a consultoria, e onde o empresário, não só o empresário, mas o seu sócio, ou a sua sócia, ou os filhos também se envolvem permanentemente. Então é uma capacitação e uma consultoria e uma implementação de imediato, porque neste processo tem também o amadurecimento do próprio empresário ou da empresária de ver que ao implementar aquilo que eles viram ou numa sala de aula ou numa consultoria, o resultado é quase que de imediato, tá? Então, e vai depender também de tipo de necessidade que tinha naquele momento. Se é um ajuste, por exemplo, num processo de produção, o resultado é imediato. Se é uma embalagem diferenciada, o resultado é imediato. Se é também uma redução de custos, por exemplo, um gerenciamento e hoje a gente está trabalhando muito a questão do uso racional da água, o tratamento de resíduos sólidos, a eficiência energética, tudo isso impacta em custo e o diferencia também, porque quem está comprando o produto quer um produto limpo, né? Quer um compromisso com o meio ambiente. Sim. Então tem as certificações. No momento que ele tem a certificação também, ele se apresenta de maneira diferenciada. Então, entre comprar de um que aplica todas as boas práticas e de um que não aplica nenhuma boa prática, quem é que hoje o consumidor, qual produto que o consumidor quer? E ao querer esse produto, ele vai exigir ou do supermercado, se ele compra direto do produtor, ele também vai exigir isso. Então, o nosso papel também, como consumidores, é muito importante para mostrar ao produtor, ao empresário de agroindústria, qual o melhor caminho. E eles estão muito antenados, porque também essas questões deixaram, num primeiro momento, parecia ser moda e hoje está se constatado cada vez mais que não é moda, é realidade. Sim. E quem sai à frente sempre ganha, claro. Então, pode afirmar que hoje capacitar, né, em vários aspectos a sua empresa não é um artigo de perfumaria, digamos assim, é uma total necessidade. O que a gente costuma dizer é o seguinte: a capacitação, ela não é uma despesa, ela é um investimento. Porque se você tem, por exemplo, os seus empregados também capacitados, a sua empresa tem muito mais condições de sair à frente de outra que não tem nenhuma capacitação. E aí o que a gente tem que observar é o seguinte:
qual é o tipo de capacitação que o Sebrae faz e qual o tipo de capacitação que outras empresas parceiras fazem. Né? E aí você, num processo desse de parceria, por exemplo, nós hoje temos 52 projetos em âmbito nacional, mais de 350 parceiros, federal, estaduais e municipais. Porque vai depender do tipo de ação, você tem um parceiro mais próximo ou um parceiro mais distante. Vai depender da competência desse parceiro. Tá? Então, desde a universidade, o Senac, o Senai, o sindicato. Então, é muito diverso o tipo de parceria e a importância de cada um, o respeito à competência de cada um. E você vê que os empresários, quanto mais eles têm acesso à informação, porque capacitação é informação, melhor gerenciamento eles fazem das suas empresas e, consequentemente, melhores resultados. Leia, muito obrigada pela sua presença. Nós entrevistamos hoje Leia Lagares, coordenadora nacional de fruticultura e vitivinicultura do Sebrae. Ficamos por aqui com a TV New Trade.